Vamos falar de um assunto que gera muita dúvida e, infelizmente, muito acidente de trabalho. Quando uma empresa contrata outra para prestar um serviço, de quem é a responsabilidade pela segurança? Bom, a gente vai desvendar juntos como as regras funcionam aqui no Brasil e por que a segurança é sim um compromisso de todos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É muito comum um gestor pensar, bom, terceirizei o serviço, então a segurança daquela equipe é problema da empresa que eu contratei. Só que a legislação brasileira não vê as coisas bem assim, não. Então, a resposta para aquela pergunta é um grande e sonoro não. É falso. Aqui no Brasil, a regra é muito clara. Risco não se terceiriza. A empresa que contrata o serviço, a contratante, tem uma responsabilidade, sim, por todo mundo que está trabalhando ali no espaço dela. O nome disso no juridiquês é responsabilidade solidária, ou seja, ela é compartilhada. Para nossa conversa fluir bem, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos mergulhar nesse conceito de que o risco não se terceiriza. Depois, vamos falar da base de tudo, o PGR. Na sequência, as outras ferramentas que precisam andar junto com ele. A gente vai ver também como a CIPA entra para dar voz aos trabalhadores e, por fim, como tudo isso amarra a ideia de uma parceria de verdade pela segurança. Bom, começando pelo começo. Essa ideia de que risco não se terceiriza é o pilar de toda a discussão. Na prática, o que isso significa? Significa que se acontecer um acidente com um trabalhador terceirizado, a empresa contratante também pode ser chamada na justiça e ter que arcar com as consequências. A lógica é até simples, né? Quem controla o ambiente de trabalho no fim do dia é a dona do lugar. Ok, a responsabilidade é compartilhada. Mas como a gente organiza isso? Como isso sai do papel e vira prática? A resposta começa com um documento fundamental, o pilar de toda a gestão de segurança, o PGR, o famoso Programa de Gerenciamento de Riscos. É ele que vai ser o nosso guia, principalmente na gestão de contratadas. O PGR, que está lá na NR1, é tipo o cérebro da operação de segurança. É nesse documento que a empresa vai mapear absolutamente todos os perigos do ambiente e, mais importante, definir o que vai ser feito para controlar cada um deles. E olha, não é só um monte de papel para guardar na gaveta, viu? É uma ferramenta de gestão que tem que estar viva, ativa. E para simplificar, dá para dizer que o PGR se apoia em duas pernas. A primeira é o inventário de riscos. É basicamente um raio-x completo de tudo que pode dar errado. A segunda é o plano de ação, ou seja, tá bom, identifiquei os problemas, e agora? O que a gente vai fazer a respeito? É esse ciclo: identificar, avaliar e agir. E agora, olha só, isso aqui é a prova definitiva de que a responsabilidade é compartilhada. A NR22, que é da mineração, mas o princípio dela vale para todo mundo, deixa isso preto no branco. O PGR da contratante tem que incluir as medidas de prevenção para as contratadas. Não é se quiser, é deve, é uma obrigação. Isso muda completamente a perspectiva de só fiscalizar para uma necessidade real de integrar. Então, o PGR é a base, mas ele não joga sozinho. Para a gestão ser completa, ele se conecta com vários outros programas que formam um verdadeiro sistema de segurança. E tudo isso precisa conversar, precisa estar alinhado, ainda mais quando tem gente de fora trabalhando junto. Vamos ver os principais parceiros do PGR. Tem o PCMSO, que cuida da saúde do pessoal, olhando exatamente para os riscos que o PGR apontou. Tem o SESMIT, que é a equipe técnica, a galera de segurança e saúde do trabalho, que dá o suporte para tudo. E a NR06, que cuida dos EPIs, os equipamentos de proteção. Todos eles bebem da fonte do PGR. E essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar a divisão de tarefas. Olha lá no PGR, a contratante tem que integrar os riscos da contratada no programa dela, enquanto a contratada tem que fazer o seu próprio. No caso do EPI, a contratada fornece, treina, mas a contratante tem que fiscalizar se o pessoal está usando direitinho dentro da casa dela. Percebem a parceria? Não é um empurrando para o outro, é cada um com sua parte bem definida. Bom, a gente já falou dos documentos, dos programas, mas e as pessoas? Como é que o trabalhador da empresa contratada consegue participar ativamente dessa gestão? A resposta para isso está na CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É o canal oficial de participação. Para quem não está muito por dentro, a CIPA é um comitê que mistura representantes da empresa com representantes eleitos pelos próprios funcionários. A missão deles é justamente essa: ficar de olho no ambiente de trabalho, apontar riscos, sugerir melhorias. É a voz do trabalhador na prevenção. Para as contratadas, a NR5 desenhou alguns cenários. O primeiro é a CIPA centralizada.
Isso acontece quando a prestadora de serviço tem vários funcionários espalhados em diferentes clientes, mas todos no mesmo estado. Aí ela monta uma CIPA única, que atende todo mundo, mas que tem que garantir a comunicação entre esses locais. O segundo cenário é ter uma CIPA própria lá dentro da empresa contratante. Isso virá obrigatório quando a contratada tem um número mínimo de funcionários naquele cliente específico e esse cliente tem um grau de risco mais alto, com um contrato mais longo. Se essas condições baterem, a equipe terceirizada tem que ter sua própria CIPA ali. Ah, mas e se a equipe da contratada for pequena e não precisar ter CIPA? A norma também pensou nisso. Se tiver 5 ou mais funcionários, a contratada tem que indicar um representante da NR05. E atenção para esse detalhe que é crucial. A empresa contratante tem o dever de exigir que essa nomeação aconteça. É mais uma prova da corresponsabilidade. E o pulo do gato é justamente este: a integração. Não adianta cada um ter a sua CIPA ou seu representante e ficarem isolados. A NR5 obriga uma via de mão dupla. A contratante tem que convidar o pessoal da contratada para as reuniões da CIPA dela, e a contratada tem que mandar alguém para participar. O objetivo é claro: juntar todo mundo para remar na mesma direção. Com tudo isso, a gente chega no ponto central da nossa análise. A grande mensagem aqui é uma mudança de mentalidade. É sair de uma postura de simples fiscal para uma cultura de integração, de parceria de verdade pela segurança de todos. Uma gestão de contratadas que realmente funciona não é aquela que só fica checando se os documentos estão em dia. É aquela que integra os processos, que alinha os procedimentos e que constrói um sistema de segurança único, que protege todo mundo, não importa o que esteja escrito no crachá. É bom lembrar sempre disso. A segurança de verdade, aquela que evita que as pessoas se machuquem, não vem só de um contrato bem amarrado. Ela nasce de uma parceria real, com diálogo aberto, com compromisso dos dois lados, contratante e contratada. E para fechar, fica a reflexão. Na gestão de terceiros, o foco tem sido em construir essas parcerias ou só em conferir papelada? A resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença entre um ambiente de trabalho realmente seguro e um acidente esperando para acontecer. Obrigada.